um ritual, por menor que seja, ao acordar ou antes de uma prova ou uma entrevista de emprego. Como usar um colar que você acredita que te dê uma proteção ou levantar da cama com o pé direito, por exemplo. Esses hábitos são chamados de superstição, crenças sem bases científicas, mas que têm um valor simbólico, um significado muito grande. E vamos combinar, né? Ninguém quer dar chance para o azar, né não? No Diálogos de hoje nós falaremos sobre as superstições e eu vou conversar aqui no estúdio com a pesquisadora, historiadora e cientista social Sônia Gabriel e também com a psicóloga clínica Ellen Braga. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Um prazer. Vou começar com a Ellen. Ellen, primeiramente, né, a pergunta que não quer calar. Por que somos supersticiosos? Não é a maioria, né, mas muita gente tem isso enraizado assim na cultura. Por quê? Então, para a psicologia, ela explica que é uma resposta emocional que nós damos às incertezas, ao que é improvável. Então, a superstição, ela entra para diminuir a ansiedade desse indivíduo, para diminuir as angústias, né? Para o cérebro, como é que funciona o cérebro? Ele trabalha em padrão. Então, ele faz causa e efeito, mesmo que aquilo não tenha um significado real, mas é dessa forma que ele trabalha. Então, por exemplo, quando eu vou numa entrevista de trabalho e eu coloco uma camiseta vermelha, eu vou lá e às vezes eu tenho um bom resultado. Então, aquilo ficou gravado para o meu cérebro que eu preciso usar novamente essa camiseta vermelha numa outra ocasião que eu preciso dessa sorte. Ou ao contrário também, se ela teve azar, não foi bem nessa entrevista, provavelmente numa outra ocasião como esta, ela não vai usar essa camiseta vermelha. Então, assim, está muito ligado a essa explicação para a psicologia. É uma forma também de ter um certo controle, um falso controle, né? Porque a gente não tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Mas seria também, de certa forma, um pouco disso, né? Justamente, porque o ser humano, ele precisa desse falso controle como instinto de sobrevivência, né? Isso vem desde os nossos antigos. Eles precisavam prever os riscos e controlar o ambiente para sobreviver. E nós trazemos isso conosco, né? Quando o exemplo que você deu, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, então eu preciso prever o risco. Então, um exemplo, quando eu levo o meu amuleto da sorte, eu estou, de certa forma, controlando esse possível risco que possa ter no ambiente, né? Então, de certa forma, o ser humano, ele pensa que é por conta do amuleto, mas na verdade é por conta dele mesmo. Mas ele precisa sentir esse falso controle. Que muitas vezes acaba sendo mais fácil, né? A gente vai falar disso mais pra frente ao longo do programa, mas é ali um alento, né? Acaba sendo mais fácil acreditar nisso, né? Nessa verdade, podemos dizer assim. Sônia, e quando a gente fala das superstições, não é algo recente, né? Não é de hoje, vem de muito tempo atrás e é passado por muitas vezes de geração por geração mesmo. Pela tradição oral, né? A gente tem que pensar que o medo primordial do ser humano, né, é o medo da morte. Ele tem medo da finitude e de tudo aquilo que possa colocá-lo em risco diante dessa finitude. Então, ele vai criando estratégias, né, para poder se sentir confortável, se sentir seguro, ou pelo menos com menos medo dos riscos que se oferece para ele, tanto na natureza, lá nos primórdios, como hoje em dia, em todas as questões da nossa vida, né, seja social, seja emocional. Então, buscar por elementos externos ou por gestos, né, por objetos que possam trazer para ele segurança diante desse receio, desse medo da finitude, é muito antigo, né? Você vai encontrar elementos em todos os lugares do mundo, né? E a gente não pode esquecer que a sociedade tem um imaginário coletivo. O que é isso, né? Tudo isso que vai sendo passado geração após geração, principalmente pela tradição oral, né? Pelos contadores de história, pelas famílias, pelos mais velhos para os mais novos, seja na vida tribal, seja na vida urbana, isso continua, né? Essa relação de comunicação. Tudo isso aí faz parte desse grande imaginário coletivo.
Por isso que a gente fala, nossa, mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar, ou parecido com isso em determinado lugar, né? Porque existe mesmo, né? Nós não somos, somos muito criativos, mas não somos tão exclusivos assim nessa criatividade. E essas narrativas vão tomando conta desse espaço social, né? Da nossa convivência. E você falou dessa tradição oral, né? E é interessante pensar, lá atrás a gente não tem, né, não tinha, né, o advento das redes sociais, a tecnologia, e como durou, né? Foi passando mesmo, e até hoje a gente tem muitas dessas tradições, dessas superstições muito fortes, muito enraizadas. É interessante a gente analisar esse poder, né, mesmo da tradição oral, dessa comunicação. É a sabedoria popular. A gente não pode esquecer que ser alfabetizado, vamos pensar só em Brasil, a gente não precisa nem ir para longe, né? Vamos pensar aqui. Até o final do século XIX, mais de 90% da população brasileira era analfabeta. Isso são dados da época, né, do início do Brasil República. Então, como que você passava o conhecimento, como que você passava, né, as histórias, a convivência, as normas de convivência, de comportamento, tudo dentro de uma sociedade? Por meio da fala, da tradição oral. Né? E chega a ser até quase que um grito dos excluídos da escrita, porque senão nós também não teríamos a menor ideia de como que era a vida dessas pessoas se nós ficássemos presos só aos registros escritos. Né? Então, as pessoas mais simples, as pessoas no campo, ou mesmo aquelas pessoas que viviam uma situação mais simples dentro da cidade, né, do nosso primórdio de urbanização aqui no Brasil, ela vai passar toda a sua referência de mundo falando adiante. Né? Só que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Muda algumas estratégias e aí vai ficando viva, a linguagem é muito viva. Né? Por isso que a gente conhece tradições tão antigas. Se você pegar os cronistas do século XIX, é muito legal. Quando você começa a ler os livros deles assim, você encontra, identifica, né? Essa coisa de bater na madeira, né? De colocar o pé direito para entrar na casa nova, porque você quer ter sorte, né? Naquela nova vida. Então, de não levar a criança para casa depois que nasceu sem estar com uma roupinha vermelha, né? A gente chama de costumes, hábitos, mas são superstições, né? Porque de fato, de científico, não tem comprovação alguma, mas a pessoa crê naquilo, né? Ela acredita naquilo. É isso, vamos seguir daqui então, gente, porque como temos falado, as superstições são passadas de geração em geração. E será que nas ruas aqui de São José, a população ainda mantém essas crenças? Dizem que cruzar os dedos dá sorte. Então vamos ver se ela está ao meu lado e se eu vou encontrar boas histórias aqui hoje. Vamos explorar um tema que mexe com a imaginação das pessoas, as superstições. Será que elas ainda influenciam as decisões da população de São José dos Campos? Bora descobrir. Evitar passar por baixo da escada, abrir guarda-chuva dentro de casa, gatos pretos. Tem gente que prefere não dar sorte ao azar. Passar por baixo da escada, o senhor evita? Evito. Por quê? Porque senão dá azar, né? E gato preto? Gato preto também dá azar. Eu evito passar embaixo de escada porque eu não confio e eu tenho medo e trauma. Mas também tem aqueles que não acreditam. Para algumas pessoas, bater na madeira, quebrar o espelho ou pular 7 ondas no ano novo não significa nada. Eu não acredito em superstição de maneira nenhuma. Porque eu acredito nas coisas de Deus. Deus não fala isso, que tem superstição. Não existe isso. Eu acredito na palavra de Deus. Então, por isso não acredito em superstição. E nunca me aconteceu nada de passar embaixo de escada. Tranquilo. Não, porque tem um Deus que é maior, que olha por todos nós que estamos aqui na Terra, e o resto é o ser humano que inventou. Eu não acredito, eu acho que é mais assim, questão de onde foi criado, cultura, dito popular, assim, é mais isso. Tem até gente que antes evitava deixar o chinelo de cabeça para baixo ou cortar o cabelo em uma sexta-feira 13, mas hoje não mais.
Até os 34, 35 anos, eu não botava o pé para fora da cama se não ler o signo antes, primeiro, como que vai ser meu dia, minha semana. Comprava revista, eu sou da época de revista, que vinha o signo na revista para acompanhar. Mas eu tive a minha verdadeira conversão, sempre fui católica, mas converter mesmo e conhecer o que Deus pede, Deus pede, como que Ele pede pra gente ser, com 34, 35 anos. E aí eu abominei da minha vida. Eu acho que quando eu era criança, né, na escola, tem essas coisinhas, chinelo virado, que a mãe morria, tem umas coisinhas que a gente acredita, mas depois que a gente vai criando, né, vai crescendo, vai amadurecendo, a gente sabe que não existe. As superstições são, na maioria das vezes, tradições da cultura popular passadas de uma geração para outra. Seja na família ou entre amigos, é comum conhecer alguém que ainda mantém essas crenças vivas. Conheço, um monte de gente, acho que a maioria. Pô. Era todo mundo. As minhas amigas tinham de mandar mensagem pra mim e falar: menina do céu, não quero nem sair de casa hoje porque meu signo tá falando que vai bombar, vai dar ruim, sabe? E pessoas assim, o tempo todo. A família do meu esposo, a família do meu esposo acredita muito nessas coisas. As superstições ainda fazem parte do cotidiano de algumas pessoas, seja por fé, costume ou simplesmente por brincadeira. Outras pessoas não acreditam. No fim dessa reportagem, o meu desejo é que a sorte continue ao nosso lado. Tá aí, então, até o gatinho preto sobrou para ele no final da reportagem. Olha, a gente também fez uma enquete nas redes sociais perguntando se a população é supersticiosa ou não. 61% disseram que são e outros 39% disseram que não são. E aí, alguns até colocaram algumas superstições. Por exemplo, tem gente que falou que não deixa a porta do guarda-roupa aberta se for sair de casa. Nunca ouvi essa, vocês já ouviram? Não sei. Porque outra pessoa, assistir futebol com a mesma camisa, se o time está ganhando, né? É muito comum também quem é muito ligado ao esporte, né? A camisa de futebol, ou então o Zagallo tinha uma questão também com o número 13, né? Que muita gente diz que dá azar, mas não, para ele trazia sorte. Aí teve mais gente aqui que não deixa o chinelo virado, né? E se alguma coisa tá torta, outra pessoa mandou assim, alguma coisa tá torta, tende a arrumar, porque senão a vida toda vai para trás. Também é outro que eu não conhecia, mas tá aí, a gente viu, né? Elas ainda mexem muito com essa tradição, né? Até a gente viu algumas pessoas que disseram não acreditar, porque tem uma questão religiosa também, né? Algumas igrejas falam que é pecado, né? Que não se deve acreditar em superstição, mas a gente vê essa realidade ainda muito enraizada na comunidade, né, Sônia? E você vê como que as coisas vão se misturando, né? Quando ela fala que não deixa a porta do guarda-roupa aberta, olha como as histórias elas vão se reconstruindo, né? No universo das narrativas infantis, o bicho-papão sai de dentro do guarda-roupa. Por que as mães falavam isso para as crianças? Para fechar a porta do guarda-roupa, não é? Para organizar, não deixar bagunçado. Para deixar arrumado. É uma pedagogia meio estranha, mas, né? Então, aí funcionou, você vê, né? Né? Empate. Não sabe. As psicólogas explicam melhor, né? Uma pedagogia meio estranha. Ou traumatizou, né? Mas, assim, tá vendo como que essas histórias vão, né? Se comunicando e criando novas narrativas, né? Apareceu do espelho quebrado, né? Gente, pensa lá nos primórdios, quando começaram a fazer os primeiros espelhos, que a gente nem se via direito, mas já era caríssimo. Era raro, era difícil. Pensou quebrar? Então, o cuidado tinha que ser muito imenso, principalmente nos palácios, nos lugares onde eles tinham condição. Então, o que você falava para os serviçais? Se quebrar o espelho, vai ter 7 anos de azar. Essa é passava longe. Exatamente, é uma das explicações. Existem várias, né? Mas é uma delas. Então, a gente vai vendo como que tem também esse caráter de utilidade, né? Em relação à escada. É perigosíssimo passar debaixo de uma escada, né? Pensa bem, né? Você pode sofrer um acidente, se machucar, dependendo do lugar, né? E só que daí vão aparecendo explicações para isso que transcende, né? Para isso que sai do concreto, né? Daquilo que é tangível. E eu acho muito rico isso, porque mesmo os religiosos, se a gente ficar bastante atento, muitas das práticas que eles têm poderia, dentro do universo da pesquisa, ser tratado como uma.
né? Como uma simpatia ou como uma superstição. Tem gente que carrega, né? Colares no pescoço que remetem às suas devoções, né? E aí eu acho muito interessante como eles falam categoricamente, né? Que não, mas você acaba encontrando, inclusive no mundo religioso, algumas coisas assim, né? Só que daí eles tratam como se fosse um ritual, né? Exatamente. E Ellen, a gente falou, eu dei alguns exemplos no começo, né? Às vezes a pessoa vai prestar um concurso, vai fazer uma prova, tem ali uma data importante, ela se prepara. E aí é engraçado porque, por exemplo, aí você foi bem numa prova. E aí você também vai associar, poxa, o que eu fiz naquele dia para dar certo? Você tende a querer repetir em outras ocasiões importantes também, né? Sim. Esse exemplo que você deu, né? A pessoa ela vai bem numa prova. Aí, por um acaso, ela faz essa relação com a caneta que ela estava usando aquele dia. Não, agora eu preciso usar essa caneta novamente, porque senão eu não vou bem, entendeu? Se perder, nossa, já entra em pânico. Mas assim, olhando pelo lado positivo, a superstição em si dela ter usado a caneta, não tem nada de mal nisso, né? Ela usou a caneta, isso deu um certo conforto para diminuir essa ansiedade dela e ela desempenhar tudo que ela já estudou, né? Não que o poder está na caneta em si, mas o fato dela ficar mais calma, ela consegue desempenhar melhor tudo que ela, né? Como eu estou repetindo, tudo que ela já estudou. Só que aí a questão o problema entra se ela precisa fazer essa prova, né, num outro dia e perdeu essa caneta e acha que o poder está nessa caneta, entendeu? Então a superstição em si, ela não é problema nenhum, né? Todo mundo pode ter. A questão é quando isso toma uma intensidade maior e ela fica presa àquilo, né? Então essa é a questão que aí você precisa procurar um profissional para o profissional te ajudar a ver o porquê que você... E a testar essas crenças, né? Será mesmo que foi essa caneta? Vamos testar, então, um outro dia que você, claro, você vai se preparar, vai fazer a prova sem essa caneta. Vamos ver o resultado, né? Então, é tudo um processo na psicoterapia para trabalhar com essa pessoa, desde que isso seja um problema para ela, né? Deixando bem claro que a superstição em si, ela não tem problema nenhum, né? Sim. Cada um pode ter a sua. Sim, a gente vai falar mais pra frente de quando a superstição ela começa a ser um problema. Lembrar do caso, você deu o exemplo da caneta mesmo numa prova, né? Às vezes a gente falou sobre a superstição ser usada como uma certa forma de controle ou para facilitar. A gente sabe, né? Para você ir bem numa prova, você precisa estudar, né? Sim. Se preparar ali. Às vezes, de repente, poxa, não me preparei direito. É mais fácil também, digamos assim, culpar, né? A caneta, isso que fez dar errado. É muito mais fácil também, né? Tirar essa culpa, essa responsabilidade de mim e colocar num elemento né? externo. Mas eu olho também, como eu falei, pelo lado positivo, né? Porque assim, o jogador entrar em campo e jogar com a mesma meia, né? Desde que ele sempre encontra essa mesma meia para jogar, se aquilo diminuiu a ansiedade dele e trouxe um sossego para a alma dele, para ele desempenhar melhor, tá tudo certo, né? A questão é quando a pessoa se agarra àquilo e acha que é aquilo realmente que trouxe que foi o resultado positivo para ela, né? Para ela conseguir essa é a questão. Aquele resultado. Torna um malefício, né? Sim, e aí vai muito também com um significado, né? Você falou desse lado positivo da superstição também, de às vezes trazer ali uma calmaria para a ansiedade. Às vezes, de repente, é um colar, né? Uma foto que seja, que você tem ali na carteira que você ganhou de um ente querido, às vezes uma pessoa, né, que até já faleceu. E nesses casos, é mais um caso que a gente pode falar como positivo, né? Porque te dá ali uma paz, né? Digamos assim, e você tem uma ligação também afetiva, tem um significado forte com aquilo. Sim, a gente sabe que é simbólico e o ser humano ele precisa achar que ele tem um controle, né? Então, quando ele faz esse ritual de levar a foto, como exemplo que você deu, de levar a caneta, do jogador usar a mesma meia, é como se fosse que para o cérebro dissesse assim,
fiz algo, posso sossegar agora, posso ir com calma jogar meu jogo porque estou com a meia, posso ir fazer a prova porque estou com a caneta, né? Então é uma questão mais psicológica, né? Mas que não tem problema nenhum, desde que a intensidade não seja exagerada, do que em si, do produto em si, né? Daquilo que você está colocando como mágico ali na situação, entendeu? E Sônia, tem gente também que é supersticioso, mas não gosta de falar que é supersticioso por medo de dar errado. Ficou confuso, gente, mas é assim, né? É supersticioso, mas não pode falar. Não também pode tem que comentar. ficar ali em segredo, né? E tem muito a ver também com uma situação assim da ideia da vergonha, às vezes do vexame, né? Porque o que vai acontecer? Quando você começa a ter um grande investimento na ciência, desde os iluministas, né, séculos atrás, no uso da razão para explicar as coisas, na valorização de tudo que é científico, as pessoas que tinham esses saberes que não estavam relacionados a esse universo científico, elas são colocadas à margem, né? Elas são tratadas como se fosse um conhecimento menor, o folclore era um conhecimento menor, as tradições, né? Tudo que os seus saberes eram menores. Então, você começa meio que esconder isso também, né? De certa forma, vem caminhando aí, através do tempo, essa situação de, às vezes, não se sentir confortável de falar que tem receio, ou que carrega alguma coisa, né? Eu lembro, eu estudei com uma moça que ela carregava sempre umas medalhinhas de Nossa Senhora dentro da carteira dela, e toda vez que ela viajava, ela trazia para todo mundo, porque ela sabia que fazia bem para ela e queria que fizesse bem para todo mundo. Cultural também. Exatamente. E outras pessoas não, já escondem, né? Não gosto de falar sobre isso, não quero, porque vai dar azar, porque vai atrapalhar no que eu acredito. Mas penso eu que seja muito mais por ter receio mesmo de como ser visto. Né? Porque as pessoas acabam associando a ideia, por exemplo, as entrevistas, né? Das pessoas que trouxeram esse aspecto religioso, né? Quando eles falam como se eles tivessem se libertado daquilo, deixado uma coisa que não é de Deus, que não é, né? Que não é deificada, então não é legal. E aí a pessoa acaba se vendo numa situação desagradável, às vezes, por crer, se podando, né? Por exemplo, em relação ao gato preto, né? Tava fofo aquele gatinho, né? Eu acho um crime, porque eu não sei se você já viu, existem algumas campanhas perto de dias de sexta-feira 13 para as pessoas maltratar, não né? maltratarem Tem gente que agride, bichinho, ou né? eles são menos adotados também. Sim, e quando é adotado, adotado, geralmente o pessoal fica preocupado. Se começa a ter muita adoção perto da sexta-feira 13 de gato preto, o pessoal já fica com medo de deixar adotar, porque pode ser utilizado, né, de uma forma negativa, um ritual que não é o correto. Mas se a gente for buscar na história, por que esse receio do gatinho preto, né? Idade média, gente. As mulheres sendo queimadas como bruxas, né? Aquelas mulheres que tinham mais conhecimentos do corpo humano, dos partos, tinha aquela sabedoria popular ali. Geralmente as pessoas tinham em casa, né? Os gatos, cachorros, né? E ficou marcado negativamente. E ficou marcado de uma forma negativa. E olha como isso alcança, né? Sim. Séculos depois, as pessoas pegando gatinhos pretos aí às vésperas dos dias 13 para sacrifícios, né? Infelizmente, isso ainda ocorre bastante. É isso, né? O poder da palavra. Um aspecto negativo nesse caso, em relação a essas crendices, né? Sim, sem dúvida. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando deste assunto, inclusive vamos falar um pouquinho, né, não que as superstições elas sejam ruins, não é isso, mas tem que tomar cuidado, porque tem ali um fator negativo também, né, quem começa muitas vezes levar ao pé da letra, né? Mas é rapidinho, fique com a gente, porque o Diálogos volta já já. De volta com Diálogos, o tema de hoje é superstições. Sônia, é engraçado, né? A gente falou de pessoas que acreditam, outras que têm vergonha de falar que acreditam por medo de julgamento, ou questões religiosas que acabam implicando também. Mas ali você acaba criando, né, um círculo ali, uma bolha mesmo, né, de pessoas que acreditam
isso vem de uma tradição familiar, muitas vezes, né? Mas acaba você extrapolando isso muitas vezes para o seu ciclo de amigos e criando essa bolha, né? Também de pessoas que acreditam, enfim. Acho que hoje bem menos, né? Porque nós temos, aparentemente, pelo menos, um número muito menor de pessoas que realmente acreditem nisso. Eu creio que a maioria das pessoas acham interessante, gostam dessas tradições, preservam às vezes para agradar a mãe, o pai, como colocar roupa vermelha na criança, né, antes de sair do hospital. Ou então a criança está soluçando, você pega um fiapinho da roupa dela, põe na testinha para ela parar de soluçar. Né? Acaba sendo até uma forma de afeto ali, de encontro da mãe que ensina para a filha, que depois ensina para a neta, né? Eu creio que hoje em dia seja menos, né? Sejam outros as formas aí de envolvimento familiar, né? Muito mais ligada à ideia de tradição, como nós já estávamos, né, conversando, a questão do casamento, né? Se vai usar branco, se não vai usar branco, se vai usar véu, se não vai, né? Aí eu preciso pegar o buquê, senão eu não vou casar. Sim. Então, o noivo não pode ver o vestido antes do casamento, né? Se não dá azar, também, né? Não pode encontrar antes. Então, assim, eu creio que bem menos do que era antigamente, né? Então, nós temos aí, vamos pensar aí em século XIX, até meados do século XX, talvez essas tradições, elas implicassem mais no cotidiano das pessoas. Até porque hoje as pessoas têm mais acesso também à informação, conhecimento, a ciência, né? Também, então, é mais difícil, porque como a gente falou, não tem nenhum embasamento científico. Não. Então, hoje as pessoas acabam usando mais a razão, estão mais críticas também. Eu acho que hoje em dia se fala muito nessas tradições, nesses momentos, muito mais para um momento de afeto, de rodas de conversa na família, né? Do encontro das pessoas, tentando resgatar esses momentos de convivência, né? Que existiam antigamente, porque a gente não tinha tanta, né, parafernália, tantos eletrônicos à disposição o tempo todo, né? Então, acho que as pessoas passaram por esse boom da informação e da tecnologia e agora parece que elas estão buscando de novo esse aconchego, esse afeto. E as tradições populares, essas manifestações, essas rodas de conversa, acabam sendo esse momento de encontro, né, com os mais velhos da família, de aconchego, de segurança, de acolhimento. Então, é onde eles acabam conversando sobre isso, né? Sim, e você falou sobre essa tradição oral no começo do programa, né? E a gente falou dessa potência, porque até hoje as superstições, elas são fortes. Ainda, se você perguntar assim para a sociedade, as pessoas conhecem, se acreditam, não são outros 500, mas elas conhecem muitas delas. Identificam algumas, né? Sim. E hoje a gente está vivendo no advento das redes sociais, da tecnologia, e é engraçado que mesmo as pessoas com mais informação, as superstições acabam invadindo esse campo também. Vou dar um exemplo no WhatsApp, né? Repasse essa corrente, senão vai acontecer tal coisa. Ou no próprio Instagram, poste uma foto de uma viagem, se não um ano todo, 7 anos sem viajar, enfim, agora eu não vou me lembrar corretamente. Sim. Mas é engraçado que mesmo com esse advento das redes sociais, da informação, as superstições também sobreviveram, foram adaptadas para essas nova redes sociais. Perfeito, é isso mesmo. E como que se envolve essa questão da religião também, porque a gente fala, uma coisa é a religião, outra coisa é a religiosidade, né? Sim. E só que você acaba encontrando esses elementos, né? Por exemplo, você recebe, outro dia eu recebi uma novena, era uma novena para uma determinada, né, um determinado santo, e que se eu não concluísse a novena, não fizesse, cada um tinha que fazer um dia dos 9 dias, se eu não fizesse, eu ia não só atrasar a minha vida, como a vida dos outros 8. Falei, pronto. Olha a responsabilidade. Não é? Olha que crime, né, com a gente. Eu falei, nossa, atrasando a vida de 8 pessoas em 3, 2, 1, porque eu já deletei ali mesmo, né? Mas, enfim, tenta mexer com as emoções, né? Com o medo. Olha, a gente voltando a falar da mesma coisa. Sim, o medo. Sim. Né? Você falou do medo da morte no começo, mas também entra o medo do desconhecido, porque é a natureza do ser humano, esse medo do que não conhece. Ele teme tudo que ele não consegue entender, não consegue explicar. Né? Os mitos, as lendas, né? Todas essas nossas histórias, essas crenças, elas nascem disso. Trovejou, eu não sei o que é. É um Deus que está bravo comigo, né? O vento veio, brisa, ele está manso, ele está feliz comigo. É tempestade, o que será que eu fiz? Preciso recorrer. Será que eu devo, né, plantar uma árvore, usar o galho dela, abraçar essa árvore, porque ela vai pegar toda a energia ruim que está em mim e vai levar embora, porque ela é um elemento da natureza que purifica o ar, que purifica tudo. Olha como que é o que transcende. O ser humano ele pode até não ter uma religião, mas a questão da religiosidade, de crer,
Até o não crer, de certa forma, você está se posicionando. Existe um fato de religiosidade, né? Eu creio e não creio. Né? E é muito complexo. O ser humano, nós estávamos conversando, que não existe num fato o lado A e o lado B. Né? O pessoal fala, né? Os fatos são discos, tem o lado A e o lado B. Mentira, falácia total, né? É um leque. São milhares de dobras que você tem que, né, ir ali desvendando para entender. Tudo devido à complexidade da nossa evolução, né? Toda essa tecnologia, toda essa forma de explicar as coisas, tudo isso é muito novo, se a gente pensar na história da humanidade. Né? 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, para o historiador é ontem. Sim. Porque você está falando de milhões de anos em que você, né, tem todo um processo de evolução da Terra. E, gente, imagina os primeiros seres humanos, como explicar determinadas coisas. As primeiras sociedades eram matriarcais. Ou seja, a mulher tinha um poder incrível. Imagina, de dentro dela saiu um outro ser humano. Como? E levou, né, tempos, milhares de anos até conseguir se entender como que aquilo funcionava, né, como que se dava aquela realidade para o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, os homens estão narrando. A beleza do ser humano é que nós somos um amontoado de narrativas. Tudo é narrativa, inclusive a própria ciência. É uma narrativa também, né? E muitas histórias, né? Vamos seguir daqui então. As superstições, gente, como a gente tem falado aqui, não são comuns apenas aqui na nossa sociedade, aqui no Brasil, não. Em cada cantinho do mundo, as pessoas têm costumes diferentes. E a Luísa Minas vai contar algumas pra gente. Eu já adianto que tem umas bem curiosas. Oi Dani, tudo bem? Olha só, já que o programa de hoje está falando sobre as superstições, eu separei algumas aqui que são bem conhecidas ao redor do mundo. Vou começar com uma que é bem conhecida lá na Turquia e também em algumas partes da Índia e do Japão. Lá eles acreditam que cortar a unha durante a noite pode trazer energias negativas e espíritos ruins, você acredita? Também tem uma outra superstição, dessa vez conhecida lá na Itália, que é o número 17, eles consideram um número do azar. Pois é, o número 17 em algarismos romanos, né, pode ser interpretado como uma sigla que para eles significa estou morto. Então pode sim, né, trazer essa energia mais negativa, de morte e tudo mais. Tem também uma outra superstição conhecida lá no Japão, que é quando as pessoas dormem com a cabeça voltada para o norte. Lá eles acreditam que essas pessoas que dormem com a cabeça voltada para o norte pode chamar a morte. Isso porque as pessoas que morrem são enterradas com a cabeça voltada para o norte. Assobiar à noite atrai espíritos malignos. Quem acredita é o pessoal lá da Nigéria e também de outras culturas africanas. Eles acreditam que se você assobiar durante a noite, pode trazer não só, pode, né, chamar não só os espíritos malignos, mas também serpentes e coisas do tipo. E tem uma bem brasileira aqui, que é colocar a vassoura atrás da porta para expulsar as visitas indesejadas. Essa eu tenho certeza que alguém já fez. Esse clássico brasileiro, né, é conhecido por colocar uma vassoura de ponta cabeça, tem esse detalhe, atrás da porta para expulsar aquela visita chata, sabe? Pois é. Também tem uma bem curiosa para os solteiros. Se você está solteiro há bastante tempo, pode ser que seja isso, viu? Olha só. Na Índia, eles acreditam que o pessoal que senta na quina de uma mesa normalmente fica solteiro para sempre. Então, não sei, né, se o pessoal aí tem costume de sentar na quina da mesa. E por último, lavar o cabelo em dia de exame. Lá nas Filipinas, eles acreditam que é comum, alguns estudantes, né, têm essa superstição de não lavar o cabelo antes de fazer algum exame ou prova. Isso porque eles podem tirar o conhecimento da nossa cabeça. E aí, Dani, você acredita em alguma dessas? Eu confesso que eu tenho algumas superstições sim, inclusive a de desvirar o chinelo, porque eu não quero que minha mãe morra não, viu? Volto com você. Tá aí, então. Obrigada, Luísa. Curiosas, né? Algumas eu confesso que eu não conhecia, como essa questão de não poder lavar a cabeça em dias de exames, provas, até cortar as unhas à noite. Já tinha ouvido falar, Sônia? Essa não. A gente aqui no Brasil tem de cortar o cabelo, né? Na lua crescente ou na lua minguante, evitar, né? Mas essas foram novidades. Sim, a gente estava falando aqui da coruja, né? Mas essa eu acho que é uma nossa, né? Se ela no telhado, da né? sua casa, alguém da família vai morrer. Vai morrer. E assim, essa é muito forte nas cidades menores do Brasil. Você ainda ouve bastante, né? Esse receio do pio da coruja, porque a coruja é
tanto que ela é associada, inclusive, ao professor, à educação, porque é o símbolo de sabedoria, desde a Grécia Antiga, né? Então, se a coruja, aquele ser, né, aqueles olhos grandes, arregalados, toda compenetrada, filosófica quase, né? Tem muita gente que tem esse receio, esse medo mesmo, né, do bicho ali. É como se ela trouxesse esse aviso, né? Esse azar, de que alguém na casa vai morrer. É o mal agouro, né? Sim, sim. Que coisa, né? Sim. A que é bem comum, né, essa eu também ouvia desde criança, é do chinelo, né, que não pode deixar essa o do chinelo é da minha... virado e a mãe desvira esse chinelo, menina. Eu acho que é o mais forte, assim. Acho que toda criança, né, já teve esse medo, né? Uma que é muito interessante da gente ver é essa questão do casamento, né? O casamento ele já foi muito importante na sociedade, né? Porque era a forma de você ter as famílias, de ter, né, a reprodução, de ter a continuidade daquela sociedade. Olha quantas, né? Tentar pegar o buquê, não pode varrer o pé da pessoa, senão ela não vai casar. Você vai vendo que elementos interessantes isso, né? De sentar na quina, que a Luísa falou, né? Que a pessoa pode ficar solteira para a vida toda. Como se isso fosse o pior dos problemas. Sabe o que é interessante também? Porque assim, vocês já observaram que não é todo mundo que pega o buquê que casa. Né? Só que a gente faz essa relação, o fato de pegar o buquê, mesmo que seja 5, 10 anos para frente, fala, não, fez essa mulher casar, por conta de ter pego o buquê. Então, nosso cérebro tende a fazer essa correlação de forma positiva e esquece o negativo, não é verdade? Nem todo mundo que pegou um buquê, às vezes nem quer se casar, né? Participa ali do momento porque é divertido, porque é uma hora gostosa da festa, né? Mas nem tá com a intenção de se casar, né? Mas principalmente para as pessoas mais velhas, a associação é de que pegou o buquê, ela quer casar. Exatamente, exatamente. E Ellen, a gente falou dessa associação com a superstição, né? Que é passado de geração em geração. Pode no campo do simbólico, porque não tem nada comprovado, mas a pessoa não romper com isso, de certa forma, né? A famosa não dá margem para o azar. Sim. Porque você não acreditar, simbolicamente, você estaria rompendo também ali com a sua família, porque de certa forma ainda uma linha, um elo que você mantém com as suas tradições, cultural. Com a mãe, com o pai. Muitas vezes mães e pais já falecidos também. Mexe com isso no campo do simbólico? Mexe sim, porque é uma questão, o ser humano, ele quer pertencer. Então, se ele não pertence ao grupo, ele sente, né, ele não sente pertencente àquela família, então ele não se sente amado. Então ele precisa desse amor. Então o que ele faz? Por exemplo, quando você recebe uma corrente e você repassa, mesmo sem acreditar, é porque essa tia minha passou, então eu vou repassar por conta assim do respeito, do carinho e por conta que eu quero continuar isso, né? Vou dar um exemplo pessoal meu. No meu casamento, eu não queria jogar o buquê, né? Só que as minhas amigas ficaram, Ellen, você não vai jogar o buquê? Joga o buquê, que não sei o quê, que a gente quer casar, né? Umas levaram na brincadeira, outras por conta que achavam que ia casar mesmo. Então, assim, eu joguei nesse sentido, para me sentir que eu estou pertencendo àquele grupo, né? Assim, gente, estou jogando, né? Não que, assim, eu ajudei a superstição, né? A continuar. A continuar. Então, assim, o ser humano, ele precisa disso, né? Se sentir pertencente àquele grupo, se sentir amado. Então, por conta disso, às vezes ele repassa, né, aquilo, ou faz aquele ato, aquele ritual, nem tanto por conta de acreditar, mas mais pelo fato de querer pertencer e ser amado pelo grupo, entendeu? E você, por curiosidade, no dia a dia, lá no consultório, você percebe que indiretamente, né, claro, que muitas pessoas acabam trazendo isso de, algo deu errado porque eu não segui tal coisa, né, que foi falado para minha família, tal, que indiretamente é ligado com essas questões. Sim. Você sente muito isso de uma forma geral, assim, os problemas? Que assim, o meu público é mais criança e adolescente, né? Então, criança não tem ali de bem com a vida, não está nem preocupado com nada, mas os adolescentes, eu já sinto isso. Até o exemplo da caneta eu trouxe porque eu lembrei disso, de uma adolescente que só queria fazer a prova com a mesma caneta,
né? Ela não chegou a perder, ela não chegou a falar para mim que perdeu, não. Mas tem essa questão, já começa essa questão geracional, né? Uhum. E aí, ainda mais nessa fase, né, que tem muitos conflitos. E a gente fala muito sobre sorte, né? Sorte, azar, será que existe sorte? Mas então é uma discussão também que dá outro programa para falar disso. Mas você percebe isso também em consultório? As superstições, ela pode ser relacionada a essa coisa também? Me dá sorte, não trazer sorte, vai me trazer azar? Então, como eu disse, a superstição, quando as pessoas trazem isso no consultório, eu enxergo o potencial que aquela pessoa tem, né? Por conta que, assim, se esse adolescente vai fazer a prova, mas ele não se preparou, tá na cara que não foi por conta da caneta, do amuleto, do pé de coelho, mas foi por conta da falta de estudo, da falta de empenho, né, daquele adolescente, né? Eu estou citando adolescente que é o que eu mais atendo. Que só ele pode fazer por ele, né? Então aí, o que eu começo a fazer? Quando eu vejo que isso está indo para o lado prejudicial para essa pessoa, eu começo a questionar essas crenças da pessoa. Né? Deixando bem claro que a gente só questiona, a gente só começa a entrar nesse campo para falar, olha, é bem isso, quando a gente vê que está sendo prejudicial. Desde que isso está tudo bem, você leva a sua caneta e faz sua prova e está tudo bem. Mas quando ela está colocando, quando esse adolescente eu vejo que está colocando muito poder num objeto aleatório que não tem a ver com a capacidade dele, então aí você começa a fazer esse trabalho para questionar essas crenças. Começa a ficar preocupante, né? E aos poucos falar, ó, vamos um dia então fazer a prova sem a caneta para ver qual que vai ser o seu resultado. Claro que isso não é de uma sessão para outra, né? Ele fala, não, beleza, Ellen, eu vou semana que vem. É uma construção que você vai fazendo o próprio paciente questionar aquilo. E aí... Só que é interessante que quando eu começo a fazer ele a questionar essas crenças, porque a superstição, ela vem para dar essa diminuição da ansiedade, né? Ela diminui a ansiedade, ela traz esse conforto. Então, quando eu faço ele questionar essas crenças, eu tenho que colocar algo no lugar que diminui essa ansiedade. Porque antes ela confiava na caneta, em qualquer outra coisa, um objeto. E agora? O que ela faz, né? Ela faz uma respiração, se ela acredita em Deus, que não é superstição, né? Não é considerado superstição, ou é, Sônia? Aí depende. Depende, né? A gente tem que pensar na questão da religião e da religiosidade, né? É como aquelas entrevistas que a gente viu no começo, né? Ela fala, não, quando eu não acreditava, eu tinha superstição, eu fazia isso, fazia aquilo. Agora eu não acredito mais. Eu creio que ela fez isso que você acabou de explicar. Ela eliminou essa questão da vida dela de crendices e colocou a fé em outro elemento, então, né? Nesse caso em Deus, para substituir. Isso mesmo. Então né? aí a gente vai fazendo essa substituição. E o desafio, creio eu, que seja substituir uma coisa à altura, né? Como você falou, para quem é religioso, uma oração, que faça uma leitura, sentido para ela, né? Algo antes. É isso, a gente vai para um rápido intervalo para o nosso último de hoje e daqui a pouquinho a gente retorna para concluir esse bate-papo. Vamos falar também quando que a pessoa precisa ali olhar com mais atenção para as superstições, como a Ellen começou a mencionar aqui, que é necessário procurar um especialista de repente. Calma aí que daqui a pouquinho a gente está de volta para responder essas perguntas. De volta com diálogos. Olha só, eu separei alguns memes relacionados às superstições. Vamos então exibi-los na tela? Aqui, minha mãe reclama de mim, mas não sabe quantas vezes eu desvirei o chinelo por ela. Clássico. Vamos para o próximo. Sexta-feira 13 na infância e na vida adulta. Uma realidade. Bem assim. Vamos lá, a gente tem mais... Né? Você morre de medo da sexta-feira 13? Conte-me como você só notou que é sexta-feira 13 depois que os outros falaram, né? Mais uma vez a gente aqui reforçando esse poder dessa tradição oral, sim, né? Essa comunicação. Do que as pessoas vão falando. Sônia, queria voltar com você porque a gente falou que em muitos dos casos tem muitas religiões que abominam, são contra essas práticas, contra as superstições.
E eu queria lembrar também que tem muitos hábitos ali, rituais de religiões, principalmente de matrizes africanas, que são tidas muitas vezes como superstições, isso por pessoas de outras denominações religiosas, só que é colocada no sentido pejorativo, né? Como se fosse menos importante do que uma outra religião. E aí configurando também num preconceito, numa intolerância religiosa. E muito sério, né? Isso em relação também às manifestações religiosas dos indígenas, né? Dos povos originários. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque você tem que ver quem está fazendo essa interpretação. Nós não podemos esquecer o tipo de colonização que nós tivemos, né? Toda a violência que houve em relação aos povos africanos, toda a questão que nós temos até hoje, né? Em tentar, pelo menos, tentar equacionar essa dívida que nós temos, né? Com os nossos antepassados, tanto na questão dos povos originários quanto dos povos africanos. E é muito interessante isso, porque quando você olha para a crença, para a religião do outro, né, e transforma isso em crendices, né, você transforma isso em menor em relação ao que você crê, sem dúvida nenhuma você está tendo um preconceito muito grande. Porque o que é crença para você, o que é a sua fé, né, e que não é apenas crendice ou um ritual menor, para o outro, né, na crença dele, na religião dele também. Sempre lembrando que uma coisa é religiosidade, outra coisa é religião, né? A religião, ela tem os seus ritos, sua doutrina, seu credo, né? Você professa aquilo, acredita naquilo, né? E a religiosidade, ela é intrínseca ao ser humano, de certa forma, porque a tua relação com a natureza, a tua relação com as pessoas, né? Tudo isso está dentro desse sentimento, né? Do sentir, do viver, do acolher, do afeto, do tentar compreender o outro. Não que a gente consiga fazer isso sempre, porque é extremamente difícil. Mas creio que hoje já seja bem mais fácil do que antigamente. Né? A gente pelo menos tenta, né? E, então essa questão da religiosidade, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Essa coisa em relação aos animais, o sacrifício de animais. Toma cuidado com as interpretações, né? Porque é o conhecimento, né, gente? Exatamente. É a coisa mais importante na nossa vida, é o conhecimento, para a gente não correr os riscos de estar aí tendo preconceitos, de estar, inclusive, criando situações para que essas coisas cheguem até as vias de fato, em algumas vezes. As pessoas ou falsas brigarem, informações, né, Nossa, que vão se disseminando, na era, né? Estamos na era fake news. Dessas fake news, realmente, perfeito. Então, assim, olhar para a crença do outro, para a religião do outro, para naquilo que ele crê, com respeito, o mesmo respeito que você quer para a sua crença, né, para os seus valores também. Exatamente. E vale lembrar, você falou da informação e do respeito. E lembrando que no Brasil, pelo menos em teoria, a gente tem um Estado laico, né, mas as pessoas têm ali, de diferentes denominações religiosas, têm o direito de professar sua fé em locais públicos, por exemplo. A gente vê de diferentes religiões. Então é importante, você pode ali manifestar sua fé, mas que o outro também tenha direito. A gente está falando num sistema democrático, que todos, com respeito, podem ali demonstrar a sua fé, a sua religião, e esse é o caminho, né, gente? Ellen, a gente falou no começo sobre esse mecanismo de controle, que as superstições têm muito disso, e ela pode ter esse lado positivo, ela tem, na verdade, esse lado positivo, quando você, muitas vezes, acalma uma ansiedade, te dá uma insegurança num certo ponto. E quando que a pessoa, ela precisa, poxa, tá na hora de procurar ali um psicólogo, um especialista, a pessoa tá ficando neurótica, né? Não consegue fazer mais nada ou leva tudo ao pé da letra, começa a afetar as pessoas que estão à sua volta também. Quais seriam os sinais que aí você pode deixar para adultos, para adolescentes, que você também atende? Quais ali as dicas que você daria? Quais seriam os sinais para as pessoas que estão à volta se atentarem, ou até mesmo a própria pessoa? Sim. Quando aquilo começa a ter um prejuízo maior na sua vida, né? Então, por conta assim, se você deixou de ir numa viagem que você estava esperando tanto por conta de ser uma sexta-feira 13, isso é um prejuízo, né? Isso já é algo que você fala, poxa, não era qualquer viagem, era uma viagem a trabalho ou a lazer, mas que eu estava esperando. Isso já é um prejuízo, já é um sinal. Então, quando a intensidade aumenta, quando você começa a fazer algo e aquilo te prende, de certo modo, que você não consegue prosseguir, né? Prejudica, né? Porque a superstição é algo espontâneo, né? Ah, eu desviro o chinelo
e tudo bem, né? Até eu faço isso quando eu vejo de forma... Virou um hábito, Virou um hábito. Agora, se eu sair procurando chinelo em casa, né, para desvirar, ou depois que eu já tô lá no meu compromisso, eu tô pensando, será que eu desvirei todos os chinelos? Não, minha mãe vai morrer, pra casa, né? Deixa eu... Então, isso já é uma patologia. Claro, tem que procurar um profissional, e só o profissional que vai diagnosticar conforme a sua história e tal. Porém, isso já é um sinal de patologia, né? Por exemplo, o toque, você tem um pensamento intrusivo, tipo, faça aquilo, né? De grosso modo, explicando o que é o toque. E você vai lá, executa aquele ritual, só que aquilo não alivia a sua atenção. Você executa e está aquele pensamento, faça aquilo, fecha a porta, cheque se a porta está fechada, né? Já estou entrando num campo já que sai um pouquinho da superstição, mas não deixa de sair tanto, porque o ritual em si está de forma repetitiva, né? Então, assim, o toque é isso, você tem um pensamento intrusivo, que aquilo fica martelando na sua cabeça, fecha a porta. Será que você trancou a porta? Será que você, olha, um ladrão vai entrar? E aí você checa a porta, né? Ou você lava a mão, tem pessoas que lavam a mão compulsivamente por conta de vários medos, né? De pegar uma doença, de pegar contaminação. Então, aí, e levando isso para a superstição, é o mesmo caminho, né? Se você começa com aquele comportamento intensivamente, você faz, e aquilo não alivia a sua ansiedade, tem algo aí, já tem um sinalzinho amarelo aí para você procurar um especialista e procurar ajuda, tá? Tem uns casos mais simples que eu disse, né? Que é como não levar a caneta, e aí você pode começar a validar essas crenças dessa pessoa, mas será que se você não tiver com a sua caneta preferida, será que você não vai bem do mesmo jeito? Será que se você não tiver com a sua meia preferida, lá a meia que você acha que é a meia da sorte, será que você não vai ter um resultado bom? Então, assim, mas aí, se vai tomando uma proporção maior, você precisa, sim, procurar um especialista. A gente tem de achar uma causa e efeito para tudo. O ser humano tem muito disso. E tem pessoas que elas podem acabar acreditando naquilo. Por exemplo, eu não trouxe a caneta, então eu vou mal na prova. A pessoa, ela, muitas vezes, acaba acreditando nisso, né? Igual uma mentira que ela é contada muitas vezes, eu conto várias mentiras. Eu posso começar a acreditar naquilo também. Sim, porque o pensamento, aquilo que nós pensamos, tem muito poder sobre o nosso comportamento, sobre nossas ações. Então, a gente fala assim, vamos pensar positivo, né? No senso comum a gente fala isso. Mas isso tem muito a ver com o ser humano. Quando você começa a pensar positivo que aquilo vai dar certo, aquilo não é garantia que aquilo vai dar certo, mas tem boas chances daquilo dar certo. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova e se eu só pensar positivo, claro que eu vou mal nessa prova. Mas se eu me preparar e pensar, bom, essa prova eu vou bem. Então, provavelmente você tem muita suas energias para aquilo. Isso, de ir bem, mais tranquila, entendeu? Né? Então, é mais uma questão relacionado ao pensamento do que o amuleto, do que o pé de coelho, a caneta, enfim, tantos exemplos que a gente deu aqui. É mais a questão do pensamento que a pessoa está indo, que ela é capaz. E aí realmente ela se sente capaz mesmo, né? E isso de certa forma ajuda ela. Sim, então é um combo, pessoal, mas no caso de prova, não deixem de estudar, de se preparar, fica a dica aí. É o principal amuleto. É o principal amuleto. Sônia, rapidamente para a gente encerrar, que a gente está com um tempo curtinho, a gente falou de quantos anos a gente carrega essas tradições. Você vê hoje com tantas mudanças na sociedade, você acha que a gente corre o risco de certa forma, perder? Porque não tem como falar da nossa história, da tradição, da cultura popular, sem falar das superstições também e tantas outras coisas. Mas no caso, né? Hoje trazendo para as superstições, como que você analisa assim, nossa realidade futuramente? Claro. Não corremos o risco de perder. Eu tenho uma biblioteca em casa, né? Eu faço pesquisa sobre o Vale do Paraíba, então só sobre o Vale do Paraíba eu tenho mais de 600 livros distribuídos lá nessa biblioteca. E antes de sair, eu passei por todos os livros, né? Olhei, tá, minha paixão, minha coleção, mas eu fui na caixa de joias e peguei isso aqui.
É um presente que meu marido me deu há muitos anos, né? Um presente de Dia dos Namorados. Peguei, coloquei no pescoço, dei um beijinho e vim. Então, assim, são essas coisas. Eu podia pegar qualquer outra coisa, tem um monte lá de colares, de miçangas, né? Adoro essas coisas. Mas eu fui nesse aqui. Por quê? Né? Porque me traz essa coisa do afeto, um presente Dia dos Namorados. Não tinha nem minha filha ainda quando eu ganhei. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho apreço. Para mim, para qualquer outra pessoa não tem valor nenhum. Né? Mas para mim traz essa memória afetiva. Então não, nós não corremos o risco, né? Eu acho que o que acontece é ir se transformando. A gente falou que quem conta um conto, né, aumenta um ponto. E isso é para tudo nas manifestações culturais. É vivo. Então vai se transformando, vai mudando, vai ganhando novas cores, novas nuances. Eu acho que é a grande beleza, né? Da história e da cultura. Sem dúvida, meninas. Sônia, Ellen, obrigada, viu, por participar com a gente hoje. Prazer, muito obrigada, muito gostoso, muito interessante também. E para você rever este programa na íntegra, acesse o nosso site, que é o YouTube, o nosso canal no YouTube, na verdade, youtube.com/tvcâmarasjc. Você pode acompanhar também pelos nossos canais, o 12.3, que é o canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo, para conferir bastidores, sugerir pautas para o Diálogos ou para os demais programas da casa. É só também acessar o nosso Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Eu quero agradecer nossa equipe de Libras que traduziu este programa. É a TV Câmara com tradução em 100% da nossa programação, viu? Prezando aí pela acessibilidade. E o Diálogos de hoje, como eu falei, fica por aqui. Mais semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!